Cumprimento os amados irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero desejar um bom dia nesta manhã linda, né? São mais ou menos 5:30 da manhã. E quero deixar aqui para a nossa meditação, nosso café com Deus, Êxodo, capítulo 1. Louvado seja o nome do Senhor. A partir do seu versículo 7, que fala assim: os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito, e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. E depois se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, ao qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com eles, para que eles não se multipliquem, e aconteça que, vindo a guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e suba da terra. A palavra de Deus vem dizer que aqui, neste momento, está acontecendo uma transição. Aqui, louvado seja o nome do Senhor, José, e juntamente com a sua família, já descansa no Senhor. E ali acontece o crescimento do povo de Israel. E o povo de Israel, ele se cresce de uma maneira muito numerosa, ao ponto de que o rei que está chegando começa a se preocupar e começa a falar com os seus súditos que aquele povo ali está crescendo de uma grande maneira, né? Louvado seja o nome do Senhor. E ele tem medo de que ele se ajuntasse com outros povos, porque nós sabemos que naquele tempo ali a guerra, né, era constante, né? Um tentando tomar o reinado do outro, um tentando desconstruir aquilo que o outro construiu. E a palavra de Deus vem dizer que com essa preocupação, ele chama as parteiras e começa a falar com as parteiras: olha, vocês vão fazer o nascimento das crianças, vocês vão ajudar. Mas quando for menino, avisa, porque nós queremos ceifar. Se for menina, nós deixaremos viver. Só que as parteiras, elas temem ao Senhor. Elas temem ao Senhor. E quando elas chegavam lá, louvado seja o nome do Senhor, para ajudar as mulheres de Israel a ter as suas filhas, as suas crianças, elas não comunicavam que o filho era homem ou que o filho era mulher. E quando o rei mandou chamar elas falaram sobre a força das mulheres de Israel. Ela falou: não, elas têm uma força diferenciada. Quando eu chego lá, elas praticamente já tiveram neném. Louvado seja o nome do Senhor. E ali começou uma grande perseguição às crianças meninos que tinham nascendo naquela época. E nós sabemos a tristeza que foi naquele tempo, porque muitas crianças, muitos bebês, muitos meninos tiveram sua vida ceifada. E é nesse quadro, e é nessa tempestade que nasce quem? Moisés nasce e a sua mãe Joquebede consegue esconder a ausência do seu nascimento do seu filho por um tempo, mas depois já não consegue mais. A criança já está crescendo, já está dando ainda sinais, porque é assim, nosso filho cresce. Aí ele começa a louvar seja o nome do Senhor, daqui a pouco fazer barulhinho, é choro, louvar seja o nome do Senhor. E ela não conseguia mais esconder a presença do seu filho dentro de casa. Então ela resolve, louvar seja o nome do Senhor, fazer um cesto reforçado, colocar Moisés dentro daquele cesto, colocar ele junto ao ribeiro do rio, e sua filha fica ali espionando. E vem a filha do Egito, a princesa, louvado seja o nome do Senhor, e vê aquela criança juntamente com as suas, louvado seja o nome do Senhor, companheiras estão ali naquele lugar. E ela fica pensando o que vai fazer com aquele menino. E essa menina tão sabiamente, a filha de Joquebede, Miriam, ela chega e fala: não, eu vou chamar uma ama de leite para ele. E ali essa princesa concede que Miriam leve sua bênção, que Miriam leve o seu sonho para a sua casa. Só que dessa vez ela não volta da mesma maneira que ela saiu. Dessa vez ela volta, louvado seja o nome do Senhor, com o seu filho protegido. Louvado seja o nome, porque aquele filho ali já não era só dela, aquele filho ali agora pertencia à princesa. E ali ela volta com o recurso também necessário para criar essa criança. O que Deus quer falar comigo e com você nessa manhã? Que ainda que sejamos assolados, ainda que sejamos perseguidos, nós sabemos que tudo isso vai acontecer. Mas a palavra de Deus fala que o povo diminuía? Não. A palavra de Deus fala que o povo crescia, que quanto mais sofria perseguição,
perseguição, o povo crescia, que quanto mais o povo era humilhado, o povo crescia. Então, se você está recebendo perseguição, humilhação, afronta, se a sua vida não está da forma que você imaginou, creia que Deus está trabalhando na sua vida, assim como trabalhou nesse tempo, porque esse menino, louvado seja o nome do Senhor, ele estava condenado à morte, mas o Senhor fez um reboliço e colocou ele, louvado seja o nome do Senhor, com vida, voltando, louvado seja o nome do Senhor, sem perigo de ter sua vida ceifada, porque agora ele estava sob o cuidado, primeiramente de Deus, mas sobre o cuidado da princesa, e ninguém ousaria botar a mão naquilo que pertencia, louvado seja o nome do Senhor, ao Egito, a filha do rei. Então, o que eu quero dizer para você nesta manhã, Deus ele é capaz de mudar a nossa história. Deus ele é capaz de transformar aquilo que poderia ser para a morte em vida no nosso viver. Deus, ele tem um trabalho, louvado seja o nome do Senhor, sobre a nossa vida. E muitas das vezes a gente não entende. A gente acha que aquilo que está acontecendo na nossa vida é para a morte. A gente acha que aquilo que está acontecendo na nossa vida, por não estar conforme nós queríamos, é para a nossa destruição. Mas não, porque veja bem, Deus tinha uma obra na vida de Moisés. Deus tinha uma obra na vida daquele menino. Então, quando Deus tem uma obra na nossa vida, independente do quadro que for, o cenário que for, talvez um cenário de doença devastador, talvez você esteja chorando porque as coisas dentro da sua casa não está da forma que você quer, o desemprego, louvado seja o nome do Senhor, a doença, a enfermidade, o engano, a tristeza, a decepção, louvado seja o nome do Senhor, é um filho, louvado seja o nome do Senhor que não está da conformidade que você quer, mas sabe que Deus, quando ele tem um plano, meu irmão, até aquilo que era para dar errado começa a dar certo. E assim foi na vida de Miriam. Miriam foi uma menina, louvado seja o nome do Senhor, que teve o seu nome registrado. Por quê? Porque ela foi uma menina de fé, de coragem. Porque no momento certo ela agiu. E muitas das vezes tem que ser assim na nossa vida. Joquebede também, no momento certo ela agiu. Quando ela viu que não dava mais, ela entregou seu filho aos cuidados de Deus. E muitas das vezes é assim, entregar os nossos filhos aos cuidados de Deus é colocar ele no cestinho e deixar ali para ver o que vai acontecer. Muitas das vezes nós queremos poupar, né, o nosso lar, nossos filhos, de perecerem, de passarem por coisas que muitas das vezes nós mesmos passamos. Mas sabe que Deus é aquele que cuida. Porque os nossos filhos não são nossos. Os nossos filhos são do Senhor. Sabe que a sua casa é do Senhor. A sua vida é do Senhor. Então, independente do que você está passando, perseguição, luta, afronta, o cenário está diferente, mas em nome de Jesus, eu profetizo na sua vida. O cenário vai mudar. O cenário que era para ser de morte vai ser de vida sobre a tua vida. Amém? Que Deus abençoe você. Esse é o nosso Café com Deus. Estamos voltando. O Café com Deus é segunda, quarta e sexta. Esteja conosco, né? Que Deus abençoe a sua vida. É uma palavra de vitória para mim e para você. Porque muitas das vezes, né? A gente pensa que os nossos sonhos vão morrer. Os nossos projetos vão morrer, né? Joquebede, ele poderia ter pensado, não, meu filho vai morrer. Meu filho não vai sobreviver a essa perseguição, essa luta. A minha casa vai perecer com essa tristeza. Mas Deus mudou o quadro, Deus mudou o ambiente. E Deus vai mudar o quadro e o ambiente da sua vida também, amém? Deus te abençoe.